Às vezes demora um pouquinho. Abriu. Boa noite, pessoal. Estamos começando, então, mais uma live aqui para Ela Cria Brasília. Hoje nós vamos falar sobre o processo criativo na arte-terapia. E nós temos, então, duas colegas que vieram fazer a gentileza de conversar com a gente. A Márcia, ela é psicanalista e arte-terapeuta. E a Zula, que é mestre em comunicação, doutora em psicologia da educação, e tem feito também alguns trabalhos nessa área. Como a gente tem feito, eu vou passar a palavra para elas, e aí elas começam as falas e terminam as apresentações, tá bem? Márcia, querida, bem-vinda. Muito obrigada, Eliana. Bom, queria muito agradecer essa oportunidade de estar conversando com a Zula aqui sobre um tema que tem sido muito caro a nós duas, que estamos trabalhando com isso há muitos anos. Né? A gente trabalha já com arte-terapia, a Zula num enfoque, eu num enfoque próximo, mas não mesmo, né? E acho que essa oportunidade que a Cria Brasília está criando, né, abrindo, é de muita importância, né? Porque eu acho que a gente tem esse tema, a arte e a terapia, eles estão sempre eles já vêm se cruzando há muitos anos, né? Mas acho que a gente tem que ter uma preocupação de que forma a gente consegue fazer com que isso esteja realmente vinculado a um fazer um pouco consciente, um pouco mais consciente, um pouco mais, eu diria, um pouco mais seguro, né? Tanto que a gente vê isso aparecer, a arte está cada vez mais presente na clínica, tanto dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionais, dos psicanalistas, do pessoal das instituições de curta permanência, internações de curta permanência, quer dizer, em todo lugar. A gente hoje, né, no mundo que a gente chama no mundo psi, a gente vê isso muito presente. Né? Então, eu queria agradecer bastante essa oportunidade, que eu acho que a gente vai ter um papo gostoso de poder garantir que, quem sabe, né, quem estiver aí com a gente, possa compartilhar um pouco, não só de uma paixão, mas também de um trabalho que a gente tem feito para que seja bem consciente esse trabalho terapêutico através do mediador da arte. Né? Não, a gente que agradece. E eu já deixo uma pergunta que chegou agora há pouco, aqui no privado, para as duas, e aí vocês pensem quando é que vocês conseguem responder. Se vocês perceberam se por conta da pandemia, né, deste período pandêmico, se há um aumento, né, me parece que sim, mas se há um aumento e para que lado a gente anda com esse aumento? Fiquem à vontade. Aumento de quê, Eliana? Da procura pela arte-terapia. Tá. Zula, vai? Quer que eu fale um pouquinho? Não, continua o que você estava falando depois. Eu acho que juntando, né, tentando já introduzir a pergunta, né, eu estava falando um pouco dessa importância do vínculo da arte e da formação com a arte-terapia. Eu acho que a pandemia, ela trouxe duas vertentes para a gente pensar isso. Né? Uma é essa questão do sofrimento psíquico, que certamente aumentou, né? A gente, por um lado, teve que reinventar o tratamento através do virtual, né? E o tratamento psíquico não era uma coisa, não é novo, mas também não é uma coisa que era padronizado, né? Com arte, então, é mais sutil, digamos assim. Usar a arte pelo virtual, né, tem sido uma questão bastante desafiadora, porque não basta você propor alguma coisa. Nossa intenção com a arte na terapia não é uma proposta de que você ofereça alguma coisa e que isso seja executado e nos devolva em um produto, mas que isso possa ser um mediador entre essa tríade, né, o terapeuta, o paciente e a atividade artística. Então, sim, né, a pergunta, respondendo um pouco, aumentou bastante a demanda, né, e a segunda parte essa demanda do sofrimento psíquico balizada pela questão do uso da arte tem sido bastante desafiadora. A gente tem conseguido trabalhar melhor com propostas grupais
né? Adolescentes estão aceitando interessantemente isso, porque tem uma coisa da mídia, de usar filmes, a gente tem que recorrer, se a gente pensa na coisa clássica, artes plásticas, visuais, corpo, dança, talvez nem tanto, foi um pouco mais difícil. Não é impossível, a gente tem conseguido um trabalho bem bacana lá a gente tem 2 serviços na Unicamp, né, a pós-graduação e o serviço de treinamento em serviço com arte-terapia. Nesses 2 âmbitos institucionais, a gente tem visto uns trabalhos bem interessantes, sim. Né? Então, o que mais? Eu acho que seguindo essa linha, né, do qual seria essa importância, eu acho que a gente pode engatar também no porquê. Por que esse casamento existe já de longas datas, né, entre a arte e da minha parte também da psicanálise, né, porque minha formação, ela vem, que é uma formação até interessante, eu venho de uma formação acadêmica de terapia ocupacional, então foi onde eu tive o primeiro contato com a arte expressiva para doentes mentais, isso já há um bom tempo. Depois eu fui para a França, fiz uma formação em arte-terapia, e aí já comecei meu trabalho todo de formação pela psicanálise. Né? Hoje eu sou psicanalista, trabalho como psicanalista, fiz a minha formação no Instituto SEDES em São Paulo, e com isso, esse casamento me faz pensar como a gente pode lidar com essa dinâmica das questões do tratamento psíquico, né, e do sofrimento, e das questões artísticas no meio psíquico. Porque a gente vê que dos 2 lados, quando a gente está dando aula, a gente percebe que tanto os artistas, que já a história da arte-terapia se faz assim. Os artistas vão começar a ter uma curiosidade muito grande pelo mundo que está, começo do século XX, né, Freud escrevendo sobre toda a questão dos sonhos, né, ele faz um salto grande, para a gente ser rápido, em 1900 ele publica o livro dos sonhos, na interpretação dos sonhos, 1920 está comemorando esse ano até 100 anos, né, para além do princípio do prazer, né, que é onde ele vai começar a trabalhar as questões da pulsão de morte. Bom, isso para os artistas vinha numa força de descoberta, de curiosidade enorme, né, que é quando eles começam a pensar um pouco, né, de toda a parte expressiva. Já tinha tido o impressionismo, que estava falando do que a natureza poderia imprimir no artista, mas agora eles achavam que tinha uma coisa de uma força de dentro para fora. Né? A gente vai ver que tem, por exemplo, uma frase que eu gosto muito do Paul Cézanne, que ele fala, né, que a natureza está no interior de cada um. Né? Então, começa a ter esse trânsito para lá e para cá, entre as questões do mundo interno e do mundo artístico. Né? E aí eu acho que vem a pergunta que não cala, se essa questão, essa necessidade que o ser humano tem de se expressar, né? Ele vai se expressar através da arte, das comunicações, né? Se isso é uma coisa que por si só cura. Né? E aí eu acho que abre um bom debate aqui para a gente, eu acho que também a Azula vai puxar uma linha bastante interessante através do Jung, né? Que por si só, tem um efeito terapêutico, mas a gente, para poder, a mesma coisa seria a psicanálise, falar a cura. Bom, falar adianta bastante, mas precisa ter a escuta de um psicanalista intermediando essa questão para poder a gente trabalhar a transferência, a questão do que ocorre num processo terapêutico. Né? Então, isso é a forma como eu vejo ampla da ligação da arte com o mundo psíquico. Né? Não sei se a Azula quer trazer alguma coisa já. Eu gostaria de comentar uma coisa interessante que você falou, quer dizer, o fazer artístico por si só já é, de certa forma, curativo. Acho que o Jung descobriu isso também há uns 100 anos atrás, ele já falava disso, né? E foi desenvolvendo, inclusive, técnicas que facilitariam essa cura através do fazer artístico, né? Então, agora, o papel da arte-terapia aí seria propiciar uma tomada de consciência dessas coisas que emergem no espírito criativo e fazer aquela pergunta, bom, isso vai me servir para quê? E é a partir da resposta dessa pergunta
que a cura se faz. Então, às vezes, o fazer artístico pode dar um grande alívio ao sofrimento psíquico, né? Quando a pessoa é tomada por impulsos internos, imagens e tal. Mas não é suficiente, vamos dizer, no caso de uma pessoa que tenha algum sofrimento que não passa só com esse alívio, né? Precisaria o acompanhamento terapêutico, e é onde entra o arte-terapeuta, né? Agora, eu gostaria de comentar como Jung vê essa questão do espírito criativo, né? Ele considera que a criatividade é um instinto. E o Jung, não posso entrar, não quero entrar no jargão junguiano, né? Mas eu preciso definir o que ele entende por complexo, rapidamente, porque ele diz que o processo criativo, na verdade, é decorrente de um complexo criativo. Para o Jung, complexo são representações mentais que estão aglutinadas com emoções, com algo muito forte, né? E ele tanto pode agir, quando esse complexo entra em ação, ele pode agir tanto para o bem como para o mal, certo? Então, mas os complexos, né, não só o criativo, mas todos os outros núcleos afetivos, eles são fundamentais e faz parte do funcionamento normal da psique, né? E se o homem não tiver um contato constante com seus complexos, a sua fonte de criação fica comprometida, inclusive, né? Então, esse mundo interior, é preciso a pessoa manter uma ligação com esse mundo. Agora, para a criatividade, isso é, então, fundamental, né? E, na prática, o que acontece é assim, quando a pessoa é tomada por uma ideia criativa, né, é alguma coisa que vem com bastante emoção, se ela conseguir fazer um diálogo isso é a perspectiva junguiana, um diálogo da sua consciência com essas coisas que vêm do mundo interior, ela consegue chegar a uma ideia criativa, uma solução criativa para essas emoções, para esse estado interno. Agora, se isso for muito forte, tomar conta, e ela não conseguir fazer esse diálogo, aí isso se torna patológico, aí ela pode entrar em surto, ou qualquer coisa do tipo, como a gente vê acontecer em alguns artistas, né? O trabalho da Anísia da Silveira, por exemplo, mostra bastante isso, né? Como que a pessoa, quando é tomada, está em surto, e quando ela consegue fazer um diálogo com as imagens, que ela tem uma melhora significativa do bem-estar psíquico. Então, deixa eu ver o que eu mais teria para falar com isso. De vez em quando eu preciso olhar nas minhas anotações para não dispersar muito. Então, quando, por exemplo, nas organizações se fala muito, nas 2 últimas décadas, 3 talvez, que a pessoa, para promover a criatividade, a pessoa deve estar comprometida com a organização, aquela expressão, tem que vestir a camisa e tal. O que está por trás disso é exatamente já a introjeção desse conhecimento de que o processo criativo é um complexo, ou seja, é alguma coisa que tem a ver com esses núcleos emocionais. Se ela não pegar aí, não rola, né? É mais ou menos essa perspectiva do Jung. E aí, ele, inclusive por experiência própria, né, por mergulhos no próprio inconsciente, por situações de grande sofrimento psíquico, ele acabou desenvolvendo algumas técnicas disso, e ele passou a usar na terapia o uso de imagens, né? E ele desenvolveu uma técnica que se chama imaginação ativa, que eu posso falar isso depois, se a gente tiver tempo, eu posso entrar mais em detalhe. Mas, ainda sobre a questão da criatividade, que eu gostaria de acrescentar aqui para esquentar a nossa conversa, é que não só o Jung, mas muitos outros que estudaram isso de outras perspectivas, entendem que o processo criativo é uma coisa, assim,
transpessoal, não é uma suprapessoal, melhor dizendo, né? Então, porque o indivíduo o tempo inteiro, ele é influenciado, tanto para o bem como para o mal, pelo seu ambiente, pelo seu meio, por toda a cultura em que ele está imerso, né? E também por coisas que são cutucadas por esse ambiente, por esta época dele, cutucadas lá no inconsciente coletivo, que é um outro conceito que a psicologia junguiana usa muito, né? Quer dizer, o inconsciente coletivo seria vamos dizer, o repertório ou o acervo de toda a experiência da humanidade desde os primórdios. Então, ao tocar nisso, né, a pessoa, então, o processo criativo dela mexe com isso. É por isso que, muitas vezes, a gente vê que as obras de arte são proféticas, ou que um artista fala por toda uma época dele próprio, né? Não é uma coisa que diz respeito só a ele, né? É uma coisa que diz respeito à coletividade também, né? A arte tem esse poder. E, em relação à criatividade, tem um autor italiano muito interessante que chama Massimo Cinco, e ele, inclusive, menciona a questão de como um obstáculo pode detonar o processo criativo. E ele vai até lá nas raízes, é muito interessante como ele desenvolve esse parentesco, de onde a origem, né, desse parentesco entre criação artística e sofrimento psíquico, que muitas pessoas falam. Está congelando agora. Então, enfim, ele explora essa questão, quer dizer, que a criatividade, ela é uma maneira de confrontar esses obstáculos que aparecem ou que vêm à tona, né? E, então, é bastante interessante que, voltando lá àquilo que o Jung fala, de você conseguir o diálogo entre o mundo interior e o exterior, você consegue isso, esse sofrimento é minorado. E se você não consegue, esse sofrimento que é inerente ao processo, né? E por que é inerente? Isso é uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? O que tem por trás disso? E talvez seja que quando você entra em contato com conteúdos psíquicos interiores, você fica num espaço que é um espaço que em parte é real e em parte não é real. Enquanto você não estabelece esse diálogo com a sua consciência, você está num espaço que seria um vazio, que ao mesmo tempo é real e não é real. Eu diria que é aí que está o mundo da imaginação. Inclusive, eu inclusive explorei um pouco, ampliei um pouco essa questão, colocando a imaginação como um processo anômalo, né, no sentido que se dá experiências anômalas, essas coisas fora do cotidiano, né, que é um livro aí de um grupo de pesquisa que eu faço parte, sobre espiritualidade e psicologia analítica. Depois eu acho que eu tenho até a capa aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu ponho share screen, ponho compartilhar a tela e dá para ver? Estou perguntando, dá para ver isso? A tela ainda não veio, Zula. Eu pus compartilhar. Eu posso diminuir aqui e voltar pro... Não veio? Ainda não. Então, aparece compartilhar a tela. Eu pus a tela inteira e pus compartilhar. Não? Então, foi cancelado. Mas eu tenho o livro aqui, ó. Esse livro. As pessoas podem ver, talvez. E aqui tem
muito sobre imaginação, que é um negócio que não dá para a gente falar hoje, mas que ela é exatamente esse espaço intermediário, quando o processo criativo começa a vir à tona, né, mas você ainda não sabe exatamente onde é que ele vai dar, o que ele vai dizer para você, que resultado vai sair daí. Não sei, Márcia, se você gostaria de falar alguma coisa sobre o setting da arte-terapia, ou se eu falaria dessas técnicas de trazer imagem à tona através da... Então, acho que a gente podia fazer um paralelo agora, fiquei pensando, se você me permitir, né, quando você traz essa solução criativa, né, da criação artística, né, eu acho que a gente pode pensar também, né, uma forma de pensar isso, no meu jeito de, para tentar botar um pouco de fogo na fogueira aí, né, a gente podia pensar isso como seriam as manifestações do inconsciente, né, que a gente tem através dos sonhos, dos atos falhos, dos lapsos de memória e também dos sintomas, né. Eu fiquei pensando muito, Zula, quando você traz isso, quando a gente pensa que para o inconsciente freudiano, a gente estaria trabalhando no recalque, né? Fica tudo preso, né? Na verdade, a gente tem que ter acesso a isso através de alguma manifestação dessas que a gente citou agora. E aí Solange está até perguntando se fica no pré-consciente, essas ideias criativas. Ai, que legal. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco disso, porque eu acho que isso vai poder, depois a Zula poder trazer também a questão da imaginação. Eu fico pensando que, assim, nós temos isso, né? O poder de criação, o poder criativo é inerente, né? Você já trouxe isso. Mas eu fico pensando como é que a gente pode, né, de certa forma, tentar lidar com isso, né, para que a gente possa tentar chegar na verdade do sujeito, né, sujeito do inconsciente, como a gente fala, né, porque a gente não está falando de uma coisa que estando no inconsciente, a gente não tem um acesso voluntário, né? E eu acho que essa comunicação entre paciente-terapeuta e a atividade artística vai criando, através da transferência, uma possibilidade disso aparecer, né? Eu acho isso uma coisa bastante interessante, porque a gente sai daquele lugar de que quando a gente trabalha com a arte-terapia, que é uma coisa que eu acho bastante delicada, de que o produto vai nos dizer algo, né, de que o quadro pintado, esse quadro quer dizer isso, 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 né? Isso é uma forma de, talvez, se estudar as teorias, né? Quando o Freud estuda Leonardo da Vinci, por exemplo, já está lá, está dado. Ele vai na obra, ele vai na história do artista para tentar compreender, mas quando a gente está no processo de terapia junto com o paciente, no fazer artístico, né, a gente tem que criar a possibilidade disso, e isso só vai acontecer através das transferências, né? Então, eu acho que tem uma forma de trabalhar nesse mundo da clínica da arte-terapia, que é diferente da arte-educação, que é diferente do fazer artístico simplesmente, né? Porque todos nós, todo ser humano, né, desde as cavernas, Lascaux, desde sempre a gente se manifesta através de uma comunicação ou visual ou de dança. Para se comunicar, você vai entrar na parte da espiritualidade, eu acho que tem isso muito forte também, né? Todas as nossas comunicações com o mundo externo, com o mundo do outro, né? E aí, por que não dizer, entre os inconscientes, que se dá através da transferência. E eu acho isso um cuidado grande para a gente não ficar se apoderando do fazer artístico da pessoa que sofre, dizendo, porque ele desenhou, né, dessa forma, ele é inseguro, se ele desenhar... Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, nós temos que prestar atenção no que o processo está querendo nos dizer, o que essa pessoa pode relatar. Né? Eu acho isso um ponto interessante, né, dessa barreira que muitas vezes o fazer
ele vai nos encantando, porque ainda mais se você pega alguém que vai produzindo, né, você vai vendo aquilo, é encantador, muitas vezes de uma qualidade artística maravilhosa, né, a gente sabe disso, né, a Nise tem isso, o Juqueri tem um museu maravilhoso que está reinaugurado recentemente, né, do acervo do sofrimento, né, Bispo do Rosário, só no Brasil, a gente tem um exemplo disso muito forte, dessa força de expressão que o ser humano precisa e recorre, mas que no processo terapêutico a gente tem que ir com delicadeza para saber o quanto a gente está autorizado a mexer nisso, o quanto a gente pode recorrer a uma leitura, a uma interpretação. A palavra que eu gosto muito seria da gente ter a atividade artística como uma mediação entre os dois inconscientes, né? A gente pode estar em contato com a obra de arte, ser de uma qualidade artística enorme, né? Mas que a gente possa sempre achar que isso é uma mediação de comunicação entre a gente, né? Que vai poder falar ou recorrer a lugares aonde a gente não teria acesso. Né? Então, acho que não sei se junta um pouco, mas eu fico pensando, né, na época do surrealismo, quando eles faziam as escritas automáticas, né, que os artistas descobrem aquilo e vem numa volúpia enorme, né, e que aí rapidamente a gente consegue fazer, teoricamente, uma percepção disso através das associações livres. Né? Será que a gente consegue mesmo, quando a gente fala para um paciente em análise, né, olha, fale tudo que vier no seu pensamento, né? Será que isso é livre mesmo, né? Será que isso é solto dessa forma, né? Será que a gente consegue escrita automática? Vai escrevendo. Será que a gente solta tudo, né? O que será que é esse tudo? Né? Até onde a gente realmente está podendo deixar isso circular? E aí, quando a gente pensa que essa associação livre, né, esse trabalho, né, da escrita automática, mesmo a gente faz essas brincadeiras quando a gente trabalha com a literatura, com os contos, né, nos ateliês terapêuticos, a gente percebe que, de certa forma, a gente não está querendo que saia tudo, esse excesso, a gente está querendo que saia o que causa sofrimento, a gente está querendo que saia, né, o que, de certa forma, pode sair dali e criar um lugar de fala, né? E na fala, quando eu digo fala, eu acho até melhor eu ajeitar isso, de linguagem, porque muitas vezes pode nem estar na fala verbal, né? Pode ser uma comunicação de linguagem visual, de linguagem corporal, né? Que eu acho que isso vai criando um ambiente favorável, né? Na forma de lidar com a terapia. Francisco está dizendo que era isso mesmo, e que no meio pedagógico, ele chama pedagógico, mas eu acho que ele quis dizer acadêmico de modo geral, né? Imagino que seja isso. Essa questão da interpretação um pouco enviesada, né? Que a gente vai fazendo do que vai aparecendo. E aí eu vou perguntar uma outra coisa que chegou aqui também para vocês, para as duas, né? E aí responde quem ficar mais à vontade. Eu também não sei, né? Se vocês deixaram isso como tópico para falar hoje. Quase que um passo a passo de uma arte terapia, né? E aí me perguntaram, é em grupo, é individual, ou pode se fazer para qualquer idade? E se quando a gente trabalha com arte terapia, principalmente, acho que essa é mais para você, Márcia, principalmente quando a gente está na clínica, se eu trabalho num sentido de propor, né, que essa outra pessoa faça algum tipo de arte, ou se a gente pode ficar preso na análise. Eu entendo que a análise está mais para estudo, né? Quando você fala, olha, o Freud foi lá ver o Da Vinci, foi lá ver não sei quem, né? Me parece que está mais para estudo, não para produção. São várias fontes para a gente chegar nas questões, né? Eu acho que essa pergunta do passo a passo, eu gostei até da honestidade da pergunta, porque eu acho que dá uma vontade de saber como é que é isso, basta pedir para desenhar e ok, né, ou, porque de um lado a arte tem uma beleza da simplicidade que é tocante, né, e do outro lado, a gente falando da análise, que é o talking cure, que é, olha, fale que tá tudo certo, parece que tudo é muito simples, né, basta você falar, basta você desenhar, e vai.
não acho que nem fica nesse lugar do simples elementar, mas também, assim, eu acho que uma boa parte é melhor não complicar demais, né? Que seria o passo a passo, né? Tanto faz, eu acho, vamos pensar primeiro numa configuração individual, né? Para a gente depois poder multiplicar isso por uma questão grupal, que eu acho que entra outras questões. Mas numa questão individual, eu acho que tem duas formas. A primeira é você perceber com quem você está, na frente de quem você está. Né? Eu acho que a gente começa a falar de uma terapia quando a gente começa a escutar. Né? Começa a escutar no sentido de você ter a possibilidade de ser alguém capaz de ouvir o que o outro vai te trazer, porque o paciente chega como ele pode. Né? Ele não chega já dizendo, olha, eu sinto isso. Não, às vezes a arte-terapia, para quem está mais interessado em ir para a clínica, a arte-terapia, normalmente, a gente começa por pacientes extremamente graves, né? Que tem um sofrimento bastante pontual, bastante sério, né, delírios, internações agudos. Eu acho que nesse momento a gente poder estar ali, primeiro fazer uma presença de corpo, né, depois uma presença de escuta, a situação vai começar a se instalar, né. E aí eu acho que se você perguntar para um paciente que está sofrendo, né, que está completamente desorganizado psiquicamente, o que você quer fazer? Né, eu tenho esses materiais aqui, o que você gostaria? Bom, se ele responder o que ele quer fazer, boa parte do problema está resolvido, então ele não vai conseguir. Então eu acho sim, tem hora que o passo a passo é você chegar dizendo assim, olha, eu tenho isso, se você quiser a gente faz junto, olha como é que eu gosto muito de que você use material, estou falando entre nós agora, que a gente possa usar materiais que você tenha intimidade. Né? Então, eu, por exemplo, sou com a pintura, o que mais me encanta. Então, quando eu estou nessas situações, normalmente eu vou começar pelo lado que me encanta mais, aonde eu me sinto à vontade. Então, eu vou sim dizer para ele, olha, e vou dizer dessa forma, né? Vou dizer, olha, eu gosto muito disso. Né? Eu tive uma adolescente que não falava, né? E não falava porque não falava, ela vinha em silêncio, eu tinha uma resistência enorme estar em terapia, e não havia jeito de eu conseguir. A menina tinha uma coisa destrutiva com ela muito forte. E aí, um dia, eu percebo que, bom, ela falava, eu sabia que ela pintava, ela falava que ela pintava, mas não ia para frente. Eu tomei a liberdade, falei para ela, olha, eu vou tomar a liberdade de te mostrar, então, o que eu faço. Quem sabe, assim, você pode criar um interesse e tal. E aí eu fui abrindo e fui mostrando um pouco do que eu desenhava, onde que dava errado, aonde dava certo, aonde eu gostava de fazer ou não. E aí eu acho que isso tem a ver com esse passo a passo. Né? O passo a passo não é só você ter uma vamos dizer assim, uma receita do que fazer. O passo a passo é você perceber ali na hora quais são os passos que você consegue dar, né, estando você e a pessoa junto, né? Acho que a Zula tem alguma coisa para complementar lá, né, Zula? Então, eu tinha comentado que havia uma técnica, né, e alguns procedimentos para despertar o processo criativo numa sessão de arte-terapia. E eu tive a oportunidade de trabalhar com grupos também, e sem ser caso assim grave, mas para tipo solução de problemas mesmo, né? Por exemplo, um grupo de educadores, enfim, eu gostaria de conseguir partilhar minha tela, se a Eliana me ajudar, me fala como que eu faço, porque daí fica mais fácil, eu mostro alguns trabalhos feitos em ateliê. É nesse share screen mesmo, Zula. Tá. Se você não conseguir, você pode me mandar o arquivo aqui nesse chat privado, aí eu tento fazer. Então, aqui, ó, eu clico, aparece share screen, eu ponho share screen, aí eu abro meu PowerPoint, é isso? Abre a tela que você quer compartilhar. Então... Geralmente essa tela já está aberta. Então, está aberta. Está vendo? Não vem para a gente, Zula. Então, realmente... Você quer tentar me mandar pelo chat privado? Aí eu tento compartilhar aqui. Não sei como que eu vou fazer isso.
Você tem ideia de como eu faço isso? Me mandar o arquivo. Pode me mandar aqui ou me manda pelo WhatsApp, que chega já? Não vou saber fazer isso, porque... Eu não vou saber fazer isso, porque até eu abrir o WhatsApp, não consigo mesmo. Tá. É numa tela específica que você queria mostrar? Não, eu tenho vários desenhos feitos em ateliê, mas, enfim, eu vou... eu não sei o que acontece que não tá indo aí, né? Uhum. Eu não sei, algum problema aqui da... Bom, enfim, eu vou falar para a gente não perder muito tempo, né? Então, e essas imagens ficam para depois. É uma pena que eu não possa... se eu soubesse antes, eu já teria mandado para você, mas... bom, então vamos voltar para cá. Tem uma pergunta para você, especificamente está para você essa pergunta, Zula. Como é que você pode observar o processo criativo na arte-terapia e a possibilidade de cura ou melhora, se há? Olha, eu vou começar pelo fim da pergunta. Até hoje, e acho que sempre para o resto da vida, eu fico encantada com a velocidade com que aparecem os insights que ajudam as pessoas a sair das suas situações de dificuldade psíquica. A velocidade com que isso acontece pela arte-terapia é um negócio, assim, espantoso. Acredito que a Márcia deve ter a mesma experiência, e muitos colegas meus, arte-terapeutas, têm, porque a arte-terapia vai lidar com linguagens expressivas. Então, a linguagem verbal, geralmente, ela é um filtro, porque a gente está acostumado a ser racional, a gente tem que organizar começo, meio e fim, a frase tem que ser lógica, você já usa todo um dispositivo psíquico racional, ao passo que se você vai desenhar, fazer modelagem, fazer um movimento de dança, ou, enfim, qualquer outra linguagem expressiva, pintura, tal, ela não passa, ela fura esse filtro do racional, do controle, vamos dizer assim. Então, os conteúdos internos vêm com muito mais evidência e com muito mais facilidade. A própria pessoa que faz, depois ela olha e fala, uau, o que eu fiz aqui? Né? Agora, todo esse conteúdo do inconsciente, ele vem à consciência de uma forma simbólica. Então, o arte-terapeuta é aquele que acompanha para poder ler estes símbolos junto com a pessoa. Tem que ser junto com a pessoa, porque não dá para você, baseado na sua experiência, na sua história, saber o que aquilo significa. Você pode atribuir um significado em que você está projetando coisas suas. Você tem que saber o que a pessoa que fez acha daquilo que ela fez, porque na hora ela faz no impulso, né? E esse é o segredo da cura em continuidade a esse de você pôr para fora, conseguir, como se diz junguianamente, objetivar a imagem, né? Dar uma forma para aquela emoção que veio do seu interior. Isso é um alívio, mas tem um passo que é assim, para que serve isso? Que seria o que o Jung chama de consequência ética, né? Uhum. Você chegou a um resultado formal, né, que é um desenho, um movimento, enfim, uma modelagem, ou uma caixa de areia, que é uma técnica que a gente usa muito também, né, que é formar cenários e tal, e aí você chegou àquilo, não basta você ficar encantado com aquilo que você fez, ou porque é bonito, ou porque te emocionou fazer, ou porque você fez com facilidade. Interessa, sim, para que serve isso para você, para a sua vida, essa é a consequência ética. O que isso resolve da sua situação. E é nessa hora que o arte-terapeuta, que acompanhou o processo, então percebeu
entre os gestos, a atitude e tal, ele consegue ajudar nessa leitura simbólica e consegue, então, ordenar, né, esse material todo. Então, o papel da criatividade na arte-terapia seria basicamente esse, de trazer essas imagens de dentro, e elas são deflagradas por algumas técnicas que a gente usa em ateliê, né? Você pode começar com técnica de relaxamento, você pode começar com música, você pode começar perguntando, bom, com que você tem algum sonho que né, trabalhar com sonhos e tal, e depois disso, né, existe mesmo uma capacidade, ou é da natureza da psique humana caminhar para um equilíbrio, e fazer arte ajuda nessa regulação psíquica. E você chegar a esse passo último, que seria o que eu chamei de consequência ética, eu chamei não, o próprio Jung chama, né? Você chegar nisso, né, faz parte de atingir essa regulação psíquica. E tudo isso vai ajudando a pessoa a descobrir quem ela é realmente. E, quer dizer, toda a terapia junguiana é voltada exatamente para isso, levar a pessoa a descobrir quem ela realmente é, quem ela é destinada a ser, né? A identidade da pessoa. No jargão junguiano, é o processo de individuação, no qual a criatividade exerce um papel fundamental, né? A criatividade com essas características clássicas da criatividade que são necessárias nesse processo psíquico de cura, que é a imaginação, a coragem, porque você vai ter que encarar, se confrontar com aqueles conteúdos, né? E a coragem não só de se confrontar, mas também de pôr em ação aquilo, né? O que isso significa, então, e o que eu posso fazer com isso. E, enfim, é um processo bastante interessante. E a arte-terapia, ela fica com imagens. Então, assim, não se trata de você pegar a arte considerada arte, é o que o paciente faz, que não tem importância nenhuma se aquilo é estético, é belo, ou é muito... Enfim, a qualidade estética do que ele produz não tem importância. A importância está no conteúdo simbólico que aquilo traz, no significado daquilo. Então, a gente não faz nenhum julgamento estético da produção, mas a gente faz um acompanhamento interpretativo junto com a pessoa, né? E é nessa hora a linguagem verbal ajuda, mas a maioria do trabalho, a maior parte do trabalho é feito através de linguagens expressivas, e não da linguagem verbal. A linguagem verbal faz parte do último passo, que é trazer a consciência, e aí a linguagem verbal é adequada, né? Porque aí ela vai dar o sentido para a própria consciência, você se escuta falar no significado da coisa e tal. Uhum. Então, se eu conseguir resumir, seria que a melhora e a cura, então, se dá pelo autoconhecimento que a arte-terapia permite. É por aí. Esse autoconhecimento vem na medida em que a psique da pessoa suporta esse cuidado que a Márcia se referia, né? É também esse cuidado de você, ao ajudar a interpretar, você ter a sensibilidade de saber até onde você pode ir, o que a pessoa aguenta daquilo. Porque, às vezes, você está vendo coisas, mas não é conveniente que você diga o que você está vendo, porque provavelmente a pessoa não tem condição de confrontar aquilo ainda naquele momento. Então, é diferente quando você faz um acompanhamento arte-terapêutico e pega esse processo criativo que vai indo, né? E é diferente de quando você faz arte-terapia, por exemplo, para resolver uma coisa específica ou aliviar uma emoção do momento. Tem gente que faz arte-terapia em sala de espera de consultório de oncologia, por exemplo. E é um trabalho belíssimo,
e ajuda muito, mas você não pode ir além do que a pessoa vai, porque você não conhece a pessoa, você não criou aquela relação terapêutica, é um outro tipo de coisa. Então, há vários tipos de arte-terapia, por isso, eu concordo com a Márcia que você não tem uma receita, você tem os passos assim, entrar em contato com a emoção, tentar ver o que a emoção significa, objetivar isso numa forma, né, e depois tirar uma consequência ética. Mas a receita de como é que você vai fazer isso é pessoa por pessoa, grupo por grupo. Eu já tive grupo que começou sentado em volta de uma mesa, de uma maneira super formal, parecia uma escolinha, e terminou o povo deitado no chão pedindo, pelo amor de Deus, tire uma fotografia da gente segurando a mão um do outro, deitado no chão, formaram uma mandala, sem nem saber o que era uma mandala. Então, são caminhos diferentes. Eu tinha essas fotos, mas como eu não... enfim, as imagens vão ficar para depois, eu acho. Quem sabe eu posso ficar depois em algum lugar para as pessoas que se interessarem ver. Tá. Dá para colocar nos comentários aqui depois do Facebook também, ou se você quiser mandar, a gente deixa, né? Se tiver tudo certo para quem tiver nas fotos, a gente pode colocar aqui em algum lugar. Eu acho que a Tatiana Carvalho faz uma pergunta que me parece mais para a Márcia. Quais linguagens artísticas são mais favoráveis para a aplicação clínica da arte-terapia? Eu acho que aí a gente abre uma porta enorme, né? Que eu acho que hoje já são até, a gente pode chamar de subespecialidades, se for o caso, que é a musicoterapia, dança-terapia, né? Toda a parte da atividade de cena, né? O teatro, para tudo a gente poderia dizer teatro, terapia, musicoterapia, blá. O que eu acho? Eu acho que todas as artes estão em questão. Todas, não tem o limite o conhecimento, eu costumo dizer, né, as mais indicadas são a que o terapeuta tem não só conhecimento, mas um tanto de intimidade. Você falou da pintura, no seu caso, né? Eu acho que eu acabo usando a pintura, mas não que isso seja o limite, mas assim, é bom que você conheça, eu fico nas artes plásticas, mais ou menos, né, que hoje são as artes visuais, mas eu acho que você tem que ter a tranquilidade de que você não tenha constrangimento de usar um material que você não está habituado, a não ser que seja isso a questão. Vamos descobrir juntos como é que monta, mas isso eu acho que quando já tem um processo já em andamento, é melhor, né? Agora, nas grandes que eu digo assim, quando a demanda é grande, a instituição é múltipla, né? Eu já tive um estágio de longo tempo, que eu trabalhei com a Maud Manoni, o pessoal da psicanálise deve conhecer mais. Ela tinha uma instituição onde tinha o ateliê de teatro, ateliê de escrita, ateliê de música, e a ideia não era só uma questão que eu acho que pode juntar nessa pergunta da Tatiana. Tatiana Carvalho. Da Tatiana Carvalho, então, porque não é uma questão, a arte-terapia nem sempre, eu acho que a Azula trouxe isso de alguma forma, quando fala que a gente pode estar numa escuta que às vezes o sofrimento, é interessante, ela é mais rapidamente perceptível quando o caso é grave, mas muitas vezes a gente está em questões de psicopedagogia, por exemplo, né? Que você vai usar, não é, e eu acho que esse limiar também é muito delicado, quando a gente fala, às vezes, para um adulto desenhar, e a primeira reação é, eu não sou criança, eu não vou fazer isso, né? Ou, o contrário, você fala para alguém que já tem o hábito, né? Eu acho que também aqui eu queria ver se eu criava uma pergunta que eu acho que sempre aparece e que é muito interessante, que é, as várias linguagens, para concluir, as várias linguagens cabem em várias clínicas, né? Então, acho que o que a Azula trouxe, oncologia, qualquer setor do sofrimento, a gente consegue trabalhar com arte-terapia, né? Agora, eu acho que vale a pena a gente dizer que não é tudo que não tudo é arte-terapia, nem tampouco a arte-terapia é uma coisa que não causa problemas. Isso eu acho que é uma parte da
de um debate que é longo, mas que eu acho que a gente precisa abrir. E como eu acho que vocês criaram esse espaço de falar de um tema tão... não só, eu acho que ele vem de longa data, mas eu acho que é super contemporâneo, né? Porque hoje a gente está vendo o quanto as profissões se cruzam, né? Então, muita gente vem de outras áreas, né, e trabalham também com arte. Então, vem do lado artístico, de várias áreas artísticas, do lado das terapias, de várias áreas da terapia, né? E eu acho que isso, né, vale dizer que, assim, é muito interessante, tem resultado, mas eu acho muito sério ter formação, né? Eu acho que a gente podia aproveitar dessa abertura que vocês dão, porque, assim, tem um debate sério nisso, e é preciso a pessoa estar formada, porque a gente mexe em estruturas que depois, para espalhar e para dar problema, não é raro, né? Porque a gente começa com alguém dizendo, mas para que eu vou desenhar? Isso é coisa de criança, né? Essa mesma pessoa, se ela se envolve de tal forma, ela deixa... vamos dizer assim, ela deixa aparecer na expressão dela, seja qual for, algo que ela possa se assustar, né? Então, a gente tem situações sérias, graves, que tem que ser discutido com a equipe, não é porque, eles estão... Não é raro você escutar na internação longa permanência, eles estão muito tempo sem fazer nada, né? Vamos lá, propõe alguma coisa para ser agradável, para passar o tempo, né? A arte, tudo tem essa função. Pode ser dançar, pode ser passar o tempo, pode. Mas quando você pensa que a arte-terapia, através da dança, ela começa de sensações da percussão, da vibração dos tambores, da vibração intimista, né? Então, se você está frente a uma pessoa sensível, né, ou naquele momento aquilo pode tocar, só a gente lembrar de como a gente, quando escuta uma música, se remete a mundos que a gente preferia ou não ter saído de lá porque é uma delícia, ou de não voltar a visitar tão cedo. Mas é fácil esse trânsito pelos nossos sentidos. A gente está envolvendo todos os nossos sentidos. Então, acho que a linguagem artística, ela é múltipla, ela é funcional, ela é terapêutica e ela merece bastante cuidado, bastante precaução na hora de passar a usar um recurso como esse da mediação artística num trabalho terapêutico, né? Porque pode dar muito problema, a gente já teve alguns sérios problemas. Eu imagino. Quando você fala da formação, eu estou imaginando aqui que não é porque alguém, sei lá, sabe desenhar, que vai começar a desenhar com as pessoas e fazer as análises do nada, né? Ou algo nesse sentido, porque está mexendo com conteúdos emocionais, psíquicos, e nem sempre que a gente usa pintura, dança, eu não estou fazendo terapia, né? Às vezes é só entretenimento, às vezes é só trabalho. Você ia falar? Não, eu ia só completar uma coisa que também é uma pergunta interessante, quando você diz que não é porque a gente está dançando que a gente está fazendo terapia, que é uma pergunta que não é raro, é quando a pessoa já tem um veio artístico e precisa, ou vai passar por um processo de arte-terapia. Não é raro as pessoas perguntarem na formação se isso se inibe. Eu não quero fazer isso porque eu vou deixar de ser artista. Eu vou deixar a minha inspiração, eu vou me afastar do meu percurso. A Zula está rindo porque a gente já escutou isso N vezes, né? Curioso. Então, é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, na internação, chega alguém e fala, olha, ele passou pelas belas artes, ele tem uma formação, como quem diz, vai ser fácil, o cara já domina a técnica, né? Na verdade, é a mesma coisa, o cuidado é precioso, porque ele metriza a técnica, então o que a gente precisa é ir devagarzinho, construir com ele um veio, né, uma porta de acesso, né? Então, eu, por exemplo, falo e faço psicanálise, me submeto, sou analisada. Agora, eu tenho meus recursos, eu tento, quando a coisa é difícil para mim, é claro que eu vou tentar não chegar perto, sem que eu perceba, muitas vezes. O artista faz a mesma coisa, então, às vezes, o trabalho é muito mais complicado, porque você tem que, junto com ele, perceber que metrizar a técnica pode criar uma grande resistência.
né? Ele não vai deixar de ser artista de forma alguma. Quer dizer, se ele deixou de ser artista, não foi porque ele usou a linguagem artística, né? É porque tinha a ver com a verdade dele, que a gente estava falando, né? Você chega mais perto da verdade do sujeito, que pode ser uma forma dele descobrir alguma coisa que ele não imaginava, mas não que ele não sabia. A gente normalmente sabe tudo. O que a gente não quer é ter acesso aos nossos mundos que a gente estão mais recalcados, mais difíceis de lidar, né? Às vezes não era talento, era sintoma, a gente pode colocar assim? Olha, eu acho que a gente não precisa ter medo de colocar assim. Eu acho que muitas vezes, porque a gente fica com muitos dedos, eu acho que você traz uma coisa muito verdadeira, Eliana. Eu acho que, assim, os nossos sintomas falam por nós, a gente não deveria se assustar tanto com isso, né? É melhor a gente poder olhar de frente um sintoma do que a gente deixar que ele exista como se morasse na casa ao lado, né? A gente não vai muito longe, assim, né? Eu acho que poder, isso que você está falando é muito, muito bacana, eu acho, muito, muito verdadeiro, né? A gente, às vezes, faz de algo que nós temos a nossa própria resistência, né? E aí transforma isso no nosso sintoma, na nossa dor. Que bom. Zula, quer completar? Não, acho que a Márcia falou o principal, o essencial. Eu só diria que, em relação aos materiais, por exemplo, no inverso, quando a pessoa chega e já diz assim, mas eu não desenho, hein, não sei desenhar. E a pessoa, às vezes, tem uma resistência enorme, porque ela acha que alguém vai estar julgando o que ela vai fazer, né? Então, o arte-terapeuta, na sua formação, claro, primeiro ele tem que conhecer psicopatologia para saber quem está na frente dele, né? Como ele vai lidar com a pessoa, para não prejudicar ou adoecer mais a pessoa, né? Mas ele, além dessa formação psicológica, em psicologia, o arte-terapeuta também precisa ter uma noção geral de materiais usados para linguagem expressivas, né? Ele tem que saber, por exemplo, tipos de música, em que situação, algumas coisas, alguns universais, né? Por exemplo, como que você lida com aquarela, porque você tem um monte de material no ateliê e, de repente, a pessoa fala assim, eu queria trabalhar com tinta. Então, na medida em que a pessoa tiver a dificuldade ou apresentar a dificuldade, você orienta um pouquinho com as possibilidades do material que está na mão dela. É um pastel seco, um pastel oleoso, que tipo de papel você vai oferecer conforme o material que ela escolhe. Então, você tem que ter uma noção disso. Mas quem vai escolher é a pessoa, e você só vai interferir na medida em que é solicitado. Agora, o que precisa ficar bem claro é que não há nenhuma avaliação do mérito do resultado. Não se trata disso, eu já falei, estou repetindo, né? Mas, assim, uma visão dos materiais e apresentar os materiais para o cliente quando chega no ateliê, a gente tem que fazer, né? E se o cliente chega muito poderoso, eu sou pintor, eu quero tela e tinta a óleo, você oferece, deixa ele começar por ali, no lugar em que ele está confortável, e depois você, aos poucos, vai propondo outra coisa, talvez uma coisa que seja mais flexível do que tinta a óleo, dá uma aquarela, vamos ver se ele consegue lidar com essa instabilidade da tinta, com a estabilidade que ele deve ter, né, porque às vezes a pessoa é muito rígida, então você tem que saber que material serve para que situação, para que condição de bloqueio que a pessoa tem, para deixar que a criatividade dela venha à tona e ela apresente a si mesma a solução que ela precisa. Uhum. E aí, pelo que eu estou entendendo, vocês estão trabalhando a ideia de arte-terapia tanto para avaliação, mas muito mais para intervenção. É isso mesmo? Né? A terapia é uma intervenção, né? Sem dúvida. Ela é uma intervenção que vem a pedido do cliente, mesmo quando é em grupo. Às vezes, uma organização tem um problema com o pessoal de recursos humanos e pede para a gente atender. Então, você forma um grupo daquelas pessoas que estão naquele trabalho e vai trabalhar especificamente essa demanda, né? Mas é sempre uma intervenção
que deve partir do cliente. Agora, claro, às vezes o cliente está numa situação psíquica complicada e é a família que traz para você atender. Mas aí também é sob demanda. Né? Ou casos mais comprometidos como os que a Márcia foi relatando, né? Sim. Uhum. A gente já está batendo mais ou menos 1 hora aqui de live, e aí eu vou aqui só perguntar algumas coisas, e gostaria que vocês fossem pensando algum assunto, alguma reflexão que de repente a gente não conseguiu abordar, que vocês gostariam de deixar, tá? A Tati Carvalho perguntou também se a arte-terapia a gente pode aplicar a outros contextos, né? E a Solange pediu se vocês podem citar instituições que têm treinamento e formação em arte-terapia, né? Ela reforçou aqui o que a Márcia falou mais, né? Da importância da formação, e seria interessante se puder dar um toque. Nesse sentido, eu estou entendendo também que trabalhar com arte-terapia seria somente alguém que tem formação para lidar com saúde mental, né? Então, psicólogos ou psiquiatras, é isso? Não, na verdade, acho que a gente entra aí numa parte ampla da coisa, porque a princípio, né, psiquiatria e psicologia são os mais evidentes que trabalham com a questão do mundo psíquico. Mas acho que, por exemplo, quando a gente fala em psicanálise, a pessoa não precisa nem ser médico, nem psicólogo, né? Sim, ela pode fazer uma formação de psicanálise vinda de outras áreas. É verdade. Mas acho que a gente poder passar por essa sua pontuação é interessante, né? Porque vai nessa pergunta que a Solange traz de que que a Tatiana trouxe, quais seriam os outros contextos. Eu acho que nós duas, tanto eu quanto a Azula, nós temos a experiência da saúde, de trabalhar próximo o tempo todo da área da saúde, mas tem toda a parte da questão social, né? Não é raro a gente ver um trabalho de rodas de conversa e que isso possa passar, são trabalhos grupais, né, que hoje tem acontecido. Isso tem mais a ver com o meu trabalho lá no Instituto Sede Sapiens, que depois a gente vai falar, porque lá não é o meu departamento, mas tem um departamento de arte-terapia lá também. E eu acho que tem essa parte de adolescência, que é uma adolescência que, na verdade, não se você, porque assim, a gente tem que tomar um cuidado, que assim, claro que tudo, se você for conversar, a gente vai chegar no mundo psíquico, a gente passa pelas nossas emoções e pelo nosso mundo psíquico. Mas eu acho que tem muitas vezes que a gente estava falando, isso pode estar num contexto escolar, isso pode estar num contexto social, né? Aqui no Brasil já houve anos, né? A vantagem de estar formada há muito tempo é que a gente já passou por várias fases, mas houve época em que você também traz uma formação de fora, né, Márcia? Mas essa experiência que eu tive foi aqui ainda no Brasil, e é uma formação, foi um trabalho não raro, que vem um pouco da saúde mental, porque eram nos manicômios, mas tem uma parte grande do trabalho com os carcerários, né, com a turma dos presídios, né, e que era uma dessas coisas que eu supervisionava um grupo de moças que estavam trabalhando lá, e que uma jovem recém-formada, super boa, não é no nada, mas essas coisas que a gente fala. Ela chega dentro de como chama? Da parte masculina, da ala masculina, né? E bom, olha, com muito medo, tava negócio de motim, tava um maior clima pesado na instituição. E ela muito assustada, claro, né? Para resumir, ela chega e fala, vamos fazer desenho, então. Mas ela queria fazer logo, terminar logo, sair logo, porque ela estava muito assustada. Ela fala, olha, desenho livre. E o cara levantou, bateu a mão e falou assim, como assim? O que tem de livre aqui dentro? Né? Aí ela realiza que uma palavra, né, usada assim, às vezes, sabe, com maior intenção de faça o que quiserem, né? Ela podia falar, faça o que... Mas a gente chama desenho livre. É uma expressão nossa, entendeu? Então, eu acho que essa sutileza na hora Só que a gente faz isso. Ninguém pensa que está protegido disso. A gente faz isso. E aí você tem que segurar a onda, você tem que contornar. Então, tem vários âmbitos de trabalho, sim.
né? E eu acho que as formações, a gente tem, talvez a Zula vai lembrar mais algumas, né, que eu conheço, tem no Instituto Sede Sapiens em São Paulo, que é o Departamento de Arte Terapia, que tem uma coisa pela Gestalt Terapia, que é muito interessante, um departamento que eu não faço parte, eu sou do Departamento de Psicanálise, né, não sou do Departamento de Arte Terapia de lá, e tem na Unicamp agora, gente, aqui em Campinas, tem o treinamento em serviço, que é dentro do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, que a gente está como professora colaboradora do trabalho da pós-graduação que tem lá sobre isso. Né? Então, acho que tem alguns que eu conheço aqui, falando rápido assim, são esses. Não sei se a Zula lembra de mais algum. Olha, eu lembro, assim, que a Unip em São Paulo tem curso de arte-terapia, nível de pós-graduação. O nosso, que saía pela Escola de Extensão, coordenado pelo Joel, né, e que a gente era professora, esse não está funcionando agora, mas tem esse que a Márcia falou, ligado também à psiquiatria, e isso que eu conheço, assim, de mais qualitativos, vamos dizer. Agora, Márcia, eu discordo um pouco de você. Eu acho que uma coisa é o contexto onde a arte-terapia é realizada, outra coisa é a formação do arte-terapeuta. Eu acho que você pode fazer arte-terapia em qualquer contexto, desde sala de espera, em hospital, em empresa, individual, em grupo, há muita técnica, o campo é muito flexível, ele acolhe muita coisa, mas eu acho que a preparação do arte-terapeuta tem que ter uma formação, entender um pouco de saúde mental, porque você não sabe com que você vai se defrontar. Eu acho que, assim, uma pessoa pode ser muito habilidosa, mas ela vai ter que ter uma supervisão. Se ela não... Não, mas eu acho que nenhum minuto eu disse que não deveria ter a formação. Acho que eu me fiz mal compreender. Eu acho que tem várias formas de trabalhar, tanto que essa questão no mundo carcerário é uma questão de saúde mental, mas que o cara está questionando o que é livre e o que não é livre, mas eu acho que a formação é geral, né? Agora, não precisa ser especificamente da área da saúde, isso que eu quis dizer. Então, mas isso que eu acho que precisa. Eu acho que, assim, quem faz serviço social, eu acho que está habilitado a fazer arte-terapia. Quem faz terapia ocupacional, está habilitado. Quem faz enfermagem... Nós temos alunos que são os artistas que procuram por nós. Esses artistas vão ter a formação de psicopatologia, eles recebem isso, mas eles não precisam ter uma formação de base. Eu acho que a duração do curso de arte-terapia, como especialização, eu acho curta, não sei. Da minha visão, eu acho que o mais adequado é a pessoa ter uma graduação em alguma área ligada à saúde, e depois ela fazer uma especialização em arte-terapia, e aí ela vai ter especificamente psicopatologia, as coisas que tem no curso da Unicamp, né, por exemplo. Mas se a pessoa chega cru nisso, e não tem uma formação de base, eu acho... Sair de um curso, eu estou imaginando, porque as pessoas que eu conheço não tiveram nada sobre saúde mental. Saiu de um curso de administração e foi fazer arte-terapia, então não dá. Pois é, então eu acho que às vezes a coisa é muito complicada, e eu acho que a gente precisa... Quem se propõe a dar formação em arte-terapia, eu acho que tem que refletir muito a respeito dessa questão, não acho que é uma questão fácil de resolver, né? Principalmente quando se trabalha com grupos grandes. Eu já vi classe de formação de arte-terapia com 30, 40 alunos. Então, se esse pessoal chega sem ter tido uma formação de base em saúde, o que você faz com isso num curso de 500 horas, por exemplo, né? Às vezes não dá nem 500 horas, né? Às vezes não tem, né? Precisa ter estágio, supervisão, e eu acho complicado. Mas eu entendo quando a Márcia fala, realmente a psicanálise, eu não sei se para qualquer outra país, mas o que eu conheço daqui, de fato, não precisa, né? Você pode ter uma formação inicial em outro lugar e fazer uma formação em psicanálise.
Agora, por exemplo, já dentro da psicologia analítica de Jung, a formação só pode ser feita por pessoas da área da saúde. Uhum. Ok, meninas. Nesse sentido, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de completar? Não. Tem muita, eu acho que vai ficar para uma outra vez. Vai. A gente pode propor um outro momento para pensar isso, pensar as formações, ou pensar um perfil, eu acho, né? Acho que dá uma live enorme. Eu acho que talvez mais do que a formação, pensar um perfil para daí caminhar para a formação ideal, como que deveria ser isso, né? Ou um propedêutico. Bom, enfim. Agora, eu gostaria de algumas imagens de ateliês que esclarecem um pouco o que eu falei sobre o conteúdo simbólico das imagens e a não importância estética. Eu gostaria de disponibilizar essas imagens. Eu passo para você, Eliana, e você... Pode deixar, ou pode colocar, se você quiser colocar direto aqui nos comentários, pode pôr também. Ou se você quiser que a gente faça uma publicação, né, mais organizada, a gente faz uma publicação organizada disso. Eu acho que talvez fosse melhor. Para divulgar, não tem problema. Não, tá, tudo bem. Eu tenho, inclusive, imagens de pacientes são todas as que eu selecionei foram autorizadas a próprios, né, a que eu pudesse incluir em trabalhos. Tá certo. Então, tá bom. Como eu falei, a gente está encerrando, já estamos aqui para 1h11, né? Então, eu vou encerrar com vocês, agradecer muitíssimo a disponibilidade, né, de tempo, disponibilidade emocional, inclusive para ir pensando, né, os temas que a gente pudesse trazer para cá, os pontos que a gente pudesse trazer e discutir. Solange está aqui dizendo para fazer uma publicação, inclusive nessa linha da publicação, Zula, para todos, né? Nós ainda estamos com chamadas abertas para artigos lá na nossa revista da Recriai, que é a revista de Criatividade e Inovação. E ela é online, né? Ela é online e está com fluxo contínuo, né? Então, chegando, sendo analisado e tendo parecer favorável, já entra. Eu mando para você, Eliana? Tem que enviar aqui para o site da Recriai. Eu até deixei aqui no início dos comentários. Geralmente eu deixo um link que tem todos. Hoje eu coloquei um por um, para que as pessoas, à medida que fossem conversando com a gente, fossem dando uma olhadinha. Eu vou olhar. O que eu não fiz, porque eu comecei a falar já no embrulho da fala para continuar a conversa que a Márcia tinha levantado, e eu não agradeci. Então, antes de eu falar tchau, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto que me mobiliza muito, que é a questão de paixão, né, como diz a Márcia. Então, agradecer o convite da Cria Brasilis, com quem eu tenho estado junto há muito tempo, o convite à conversa com a Solange, que é companheira de Cria Brasílias. Não vamos falar quanto tempo, né, Solange, que não fica bem, mas faz muito tempo. E agradecer a Márcia essa colaboração, essa participação tão preciosa aqui para discutir essas questões. E você, viu, Eliana, foi muito, muito pacienciosa e para instruir a gente os inícios da coisa, e, enfim, muito disponível, muito obrigada. Pode deixar, a gente que agradece. Márcia? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, acho que a gente tem uma chance grande com vocês, esse canal aberto agora, então, com publicações que eu acho que é interessante a gente escrever sobre essa área, que a gente vê que não só ela não é nova, mas ainda é nova, né, porque ela já existe há muito tempo, mas ainda se traz muitas questões para ser debatida, e eu acho que o que faz o crescimento realmente são essas propostas. Acho que a gente tem muito o que falar ainda, mas acho que, de certa forma, se a gente conseguiu que isso crie e desperte, né, a curiosidade sobre esse trabalho, né, na verdade, porque é uma formação, mas também não é uma carreira, né, é uma coisa complementar, mas eu acho que a gente tem bastante o que discutir, sim, ainda, né.
bastante abrir aí. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Azula, obrigada, Eliana e Solange também. Tá? E parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece, o convite fica aberto para as duas e para todos que estão nos seguindo aqui, nos assistindo, tendo, né, um conteúdo, um material para trabalhar, a gente tem lá a revista aberta. E como você mesma falou, a gente acaba tendo, né, várias outras áreas, quando a gente fala de saúde mental, das formas de terapia, que acaba, por N motivos, sendo bastante divulgadas, né, e Sim. a arte-terapia, eu não tenho visto tanta publicação, talvez, como você falou, né, não é tão nova, mas também a gente tem... Mas ainda né? Menos não material. Não é tão, mas ainda tem muito, vocês estão abrindo um canal bastante importante aqui. E vale a pena, já fica a dica, escreve aí eu esqueci da pergunta, como era a pergunta? Se tinha passos, né, a ser seguido. Passo a passo. Nosso assunto aqui não falta para escrever artigo. Pensem nisso, estamos aí. Bom, muitíssimo obrigada, eu vou estar encerrando. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Até logo.